Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje tratar de uma decisão do STF que não versa propriamente sobre processo, mas parece ser um tema relevante e atual. Tratou a respeito de uma lei estadual, Estado de Rondônia, que versava sobre linguagem neutra, né? Proibia a utilização de linguagem neutra no âmbito das escolas públicas e privadas do estado da Rondônia. Então, trata-se da ADIM 7019 de Rondônia, ADIM 7019 de Rondônia, julgada por unanimidade, declarada inconstitucional por unanimidade, julgamento agora de fevereiro de 2023, e da relatoria do ministro Edson Fachin. Tratava-se da lei 5123 de 2021 do estado de Rondônia, que, como eu lhes disse, proibia a utilização da linguagem neutra. Como os senhores sabem, já devem ter ouvido falar, a linguagem neutra, também chamada de linguagem não binária, pretende eliminar o uso dos gêneros masculino e feminino tradicionalmente aceitos pela sociedade e pela língua formal portuguesa. A finalidade dessa proposta é tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Então se trocaria o artigo U para o masculino e o artigo A para o feminino pelo termo X ou arroba, e aí você chamaria de todes X, sei lá, ou todas com arroba. Há mesmo quem defenda a substituição dos pronomes ele e ela por elo. E aí, chamando desta forma, você se referiria à pessoa independentemente do gênero, de modo a abranger, a incluir aí também as pessoas chamadas como não binárias, aquelas que não se identificam com o gênero masculino nem com o gênero feminino, portanto que sustentam não serem nem homem nem mulheres. Que não vai nenhuma consideração do ponto de vista moral, do ponto de vista da linguagem neutra em si. Será uma análise, como fez o STF, eminentemente jurídica, mais precisamente quanto à competência legislativa. Na Constituição, nós temos o artigo 22, que trata da competência privativa da União, e o artigo 24, que trata da competência concorrente entre a União e os Estados. E da competência concorrente, compete à União editar norma geral e aos Estados editarem as normas suplementares. Pois bem, no artigo 24, inciso 9 da Constituição, portanto, uma hipótese de competência concorrente entre a União e os Estados, consta lá do inciso 9, compete à União e aos Estados legislarem concorrentemente sobre, inciso 9, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Compete à União legislar de modo geral sobre a educação, cultura, ensino e o que mais se relaciona a essa temática. A União editou uma norma geral, até fortalecida pela previsão do artigo 22, inciso 24. O artigo 22 é o que trata da competência privativa. Além do 24, competência concorrente, nós temos também o 22, competência privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, além de legislar de modo geral sobre educação, cultura e ensino, ela legisla privativamente só a União sobre a diretriz e base da educação nacional. E a União editou essa lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394 de 96. Então, a Lei 9394 de 96 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E no artigo 9º consta o seguinte: a União incumbir-se-á de, artigo 9º, inciso 4º, estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então vejam que é uma competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. E é uma competência concorrente da União para editar norma geral e dos estados para suplementarem quanto à educação, cultura e ensino. Então, resta evidente, o julgamento foi até por unanimidade, que esta lei do estado de Rondônia, a Lei 5123 de 2021, violou esta competência da União para estabelecer um tratamento nacional e uniforme da língua portuguesa. Porque estabeleceu uma restrição local e específica sobre o modo de utilização da língua portuguesa nas escolas públicas e privadas no território de Rondônia, ao estabelecer essa proibição de utilização da linguagem neutra ou linguagem binária. Então, como o idioma deve ser tratado de um modo uniforme em todo o território nacional, compete à União legislar, editar uma norma a esse respeito, não podendo, portanto, os estados estabelecerem no âmbito local essas limitações. Eventual limitação deve ser, portanto, discutida no Congresso Nacional. Deve ser elaborado um projeto de lei para realizar esse debate a nível nacional dos representantes no âmbito nacional e, eventualmente, editada uma lei federal. Agora, o STF nada disse quanto à possibilidade de uma lei federal estabelecer essa restrição, essa modificação na língua portuguesa, a autorização da linguagem neutra ou a restrição da linguagem neutra, porque aí já seria um outro aspecto, né? Aí não seria mais o aspecto formal da competência ou dos trâmites do projeto de lei, não seria uma análise de inconstitucionalidade formal. Sendo uma lei editada pela União, respeitando a competência privativa e a competência concorrente, portanto, sendo superados todos os trâmites, observados todos os trâmites para a aprovação, promulgação, publicação, sanção da lei, nós não vamos falar de inconstitucionalidade formal. A análise seria eventualmente sobre uma suposta inconstitucionalidade material. E o STF nada disse, portanto, sobre essa inconstitucionalidade material, nem mesmo em obter dictum. Não, nenhuma consideração a respeito, eles foram bem precisos aqui quanto ao objeto dessa demanda. Então, se a União Federal poderá autorizar ou restringir a utilização da linguagem neutra ou não binária, é ainda um capítulo a ser aguardado aí nessa novela ou nessa série do STF, beleza? Então, meus amigos, é isso, nem tudo é processo, parece que é uma discussão relevante da atualidade e tá aí as considerações para os senhores. Valeu? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.